Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Estou muito feliz porque você chegou aqui para mais este devocional. Vamos meditar aqui, na palavra de Deus. Abra o seu coração e receba essa palavra que cura, que transforma, que liberta. E eu tenho certeza que você não chegou aqui em vão. Deus quer falar com você. Escreve aqui, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu sei que estamos em uma série de devocionais um pouco voltada para o estudo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor é viva. E quando você para falar algo referente à Bíblia, o Senhor fala porque Ele quer falar. Então você precisa abrir o seu coração, ficar percebido, ficar percebida para ouvir Deus falar com você. Amém? E já aproveito para te pedir, por favor, curte o vídeo. Deixa aqui um amém, um glória a Deus e compartilhe também. Porque quando você faz isso, a plataforma aqui, o sistema, entende que esse conteúdo que estamos falando aqui, dessa palavra, não te ofendeu, não é ofensiva. Então curte, se esqueça não, tá bom? E eu te convido para o propósito que estamos com Deus lá no Instagram, onde durante o dia estamos buscando ao Senhor e a cada dia orando por uma causa diferente, uma área específica de nossas vidas. Então, se você precisa de socorro de Deus na sua saúde, na sua família, libertação, tudo o que você precisa, vamos lá, vamos dar as mãos e vamos buscar juntos. Durante o dia buscamos ao Senhor. Tem sido uma bênção. Vem que eu creio que a sua vida será muito abençoada pelo Senhor. Irmãos, estamos gravando esse devocional aqui do nosso cantinho, da nossa casa, então os irmãos não reparem se ouvir, cachorro latir, ganso, é porque aqui é uma área rural, amém? Vamos lá então? Estamos em uma série de devocionais onde estamos aprendendo como interpretar corretamente a Bíblia, meus irmãos. E isso é muito sério porque devido a tantas interpretações equivocadas, interpretações erradas, pessoas tomam decisões totalmente, até mesmo contra a Bíblia. Pessoas fundam religiões, fundam seitas pelo que entendeu totalmente errado, irmãos. E isso é muito sério. Então, estamos nos últimos devocionais falando sobre isso, sobre a interpretação, como interpretar. Ontem nós vimos que, por exemplo, para ler o Velho Testamento, eu tenho que ter em mente o Novo Testamento. Eu tenho que ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E hoje nós vamos ver 4 perguntas essenciais que temos que fazer na hora de ler um texto bíblico, de ler uma passagem bíblica, para você conseguir entender melhor e fazer devidamente aquela interpretação. Todo livro, qualquer livro, existe um autor. E este autor, para poder escrever aquele livro, tinha uma intenção. Todos os livros têm uma intenção, um objetivo. E um dos objetivos quais são? Escrever para fulano de tal. Você já escreveu carta? Já recebeu carta? Tá lá. Remetente, destinatário. Quem é o destinatário? Esta carta vai para quem? Qual a intenção desta carta? Qual o objetivo desta carta? E a Bíblia, irmãos, não é diferente. A Bíblia são cartas, aqui no caso o Novo Testamento, são cartas escritas. Esses livros tiveram um destino certo. Exemplo, irmãos, o livro de Romanos. Foi escrito por quem? Foi escrito por Paulo. E tinha um propósito e tinha também um destino, tinha um destinatário. E quem era aqui o destinatário? Os cristãos que estavam em Roma. Olha aqui o destino. E afinal, qual o propósito do livro de Romanos? Paulo tinha por objetivo se apresentar aos irmãos, aos cristãos que estavam na igreja de Roma antes da chegada dele. Então, o livro de Romanos, que está aqui na Bíblia, um livro sagrado, tinha um objetivo, tinha um destino certo, os irmãos de Roma. Porém, irmãos, é um livro inspirado por Deus. Tem gotas do Espírito Santo aqui, nessas linhas, glória! E é um livro que com certeza Deus fala ainda hoje por meio dele. Deus fala comigo e Deus fala com você. Coríntios também. Aqui, Coríntios. Quem escreveu Coríntios foi Paulo. E para quem que ele escreveu?
para os crentes que estavam em Corinto. E também tinha aqui, um objetivo: identificar problemas na igreja de Corinto. Corinto tinha uma igreja e aqui o objetivo desta carta foi identificar quais os problemas que tinham lá na igreja de Corinto. Era o propósito desta carta. Paulo que escreveu esta carta aqui, Só que Paulo não escreveu essa carta somente por si só. Ele escreveu inspirado por Deus. É por isso que nós estamos falando nos devocionais passados, que antes de tudo é necessário crer que Deus existe. É necessário crer, quando você pegar a Bíblia para ler, que o Espírito Santo inspira, que o Espírito Santo usa. Irmãos, é tremendo, até mesmo aqui, quando eu paro para fazer o devocional, para compartilhar a palavra, irmãos, quantas coisas que eu não ia falar, quantas coisas que vêm assim, na hora, não é de mim, não é, alguém precisa ouvir. E nós estamos aqui como um instrumento do Senhor, como canal de bênção nas mãos do Senhor. E da mesma forma, você também aí pode ser usado pelo Senhor. Você também, se der lugar, pode ser canal de bênção nas mãos de Deus. Você pode ser um instrumento. Deus quer te usar, mas para isso é necessário dar lugar. É necessário buscar o Senhor, se purificar, sabe? Se limpar, tirar os carrapichos do pecado, sabe? Se esfregar. É necessário purificação e santificação. Irmãos, me entendam, hein? Eu não estou dizendo que estou em um patamar de santidade, onde eu sou um instrumento de Deus. Não, não é isso. Todos nós, a partir do momento que nos entregamos para o Senhor, que entregamos a nossa vida para Deus e que renunciamos este mundo, vamos caminhando na luta, sabe, irmãos? Nos santificando ali, renegando os prazeres. Todos nós, o Senhor usa. Não que eu seja melhor do que Ciclano, melhor do que Beltrano, não. Cada um tem suas guerras, suas lutas, e nós vamos lutando dia após dia. Todos nós. Eu comecei um curso na igreja, Mulher Única. Aí, na primeira aula que nós tivemos, quarta agora, cada irmã jogou, dentro de um jarro de água, aquilo que ela queria se libertar neste curso. E, irmãos, eu fiquei olhando assim, porque o que cada uma irmã jogou, eu também tinha. Eu tinha um problema de todas elas, misericórdia. A primeira falou sobre ser nervosa, aí eu também sou nervosa. A segunda falou sobre complexos de inferioridade, aí meu Deus, eu também tenho um complexo. A outra falou sobre insegurança, meu Deus, eu também tenho insegurança. Eu falei, nossa, o que cada uma jogou eu tenho. Ou seja, todos nós temos defeitos, uns vão ter defeitos diferentes do outro. Mas todos nós temos. Então é por isso que estamos buscando ao Senhor, para que o Senhor venha nos libertar, venha nos ajudar nesta caminhada. Amém? Mas voltando aqui, tanto o livro de Romanos quanto o livro de Coríntios, teve aqui um autor que foi Paulo. Teve também um propósito e um destino. Romanos para os cristãos que estavam em Roma e também para os cristãos de todo o mundo. O livro de Coríntios para os irmãos que estavam em Corinto e também para os irmãos de todo o mundo. Então vocês estão vendo que estas cartas, elas tinham um propósito certo, um destino certo. Todavia, através do Espírito Santo de Deus, esta palavra chegou até nós. E o Senhor fala e por meio dela o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Porque esta palavra é viva. E o autor, que é o Espírito Santo, está aqui, ao nosso lado, dando real entendimento. Porém, meus irmãos, para ler e entender corretamente e fazer ali a devida interpretação para aplicar em nossa vida hoje, é necessário ler com atenção, é necessário saber o contexto e temos aqui estas 4 perguntas que nos auxiliam nesta interpretação. É claro, irmãos, esses estudos são todos atuais. É claro que os irmãozinhos lá antigamente não faziam essas perguntas, não faziam esses estudos profundos que nós fazemos hoje. Só que eles eram cristãos que buscavam tanto, né, irmãos? Aqueles crentes de antigamente, aqueles irmãos de antigamente não sabiam nem ler, mas cheios do poder de Deus. E eles, irmãos, buscavam tanto ao Senhor, que tinham aqui o Espírito Santo falando no ouvido deles. Então, quais são, afinal, essas 4 perguntas, Que até chegar nelas eu fiz um monte de explicação. Vamos lá, então?
A primeira pergunta a se fazer para ter o melhor entendimento da palavra e ter uma interpretação mais adequada. Você vai entender com essas perguntas o contexto daquela mensagem, o contexto daquele texto. Primeiro, quem é o autor? Segunda pergunta a se fazer: quem é o destinatário? Para quem foi esta carta? Para quem foi esta mensagem? Terceira pergunta a se fazer: qual o propósito? O que esta carta tinha por objetivo? Ela queria resolver algum problema, identificar algum problema, dar algum consolo, algum conforto, falar alguma informação, dar alguma notícia? Qual o propósito? Qual o objetivo? Ou seja, qual o nome do autor? Qual o destinatário? Para quem é o destino? Para quem foi esta carta? E terceiro, qual o propósito? O objetivo desta carta? Estas 3 perguntas vão te ajudar a identificar as 3 identidades fundamentais daquele texto e de toda a Bíblia. Ou seja, você vai entender o contexto. O que é o contexto? As passagens, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, quem foi o autor, né? Para que ele escreveu, qual o problema, para quem? Você conseguiu me entender? Me fala aqui se você está me entendendo até aqui. Vamos lá então, irmãos, a 4ª pergunta. Antes, importante você entender que o texto, a mensagem, a parábola, a história tem apenas um sentido. O que está escrito aqui. Exemplo, Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. É um sentido, beleza? Porém, irmãos, como a palavra é viva, ela tem diversas aplicações. O Senhor fala de diversas maneiras. É como se fosse, meus irmãos, realmente uma mina, sabe? Que jorra água todos os dias, água nova, todos os dias. Eu posso ler uma passagem e Deus ministrar comigo de uma forma. Você pode ler a mesma passagem e Deus ministrar com você de outra forma. Porque como ela é viva, ela vai falar com você de acordo com a sua necessidade, oh glória, de acordo com o que você precisa ouvir agora, de acordo com o que o seu coração está ali, ó, necessitando. É como se ela fosse um bálsamo, um remédio para aquilo. Cada pessoa com sua necessidade e ela vai ali, ó, abraçar aquela necessidade e curar aquela enfermidade. Então a Bíblia, os textos têm apenas um sentido, mas com várias aplicações. E é por isso que temos que orar antes. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me ilumina. Espírito Santo, me direciona. E a 4ª pergunta é: o que esse texto quer dizer hoje? Como eu posso aplicar na minha vida hoje? Como eu posso praticar este texto hoje? Eu tenho que trazer para hoje, sabe, meus irmãos? Foi escrito há mais de 20 séculos. E eu tenho que trazer para hoje. E é possível trazer para hoje, porque ela é nova todos os dias. Todos os dias essa palavra se renova. É um livro, irmãos, tremendo. É um livro vivo que nós temos em mãos. Vivo, que fala todos os dias. Então a 4ª pergunta que você vai fazer ao ler a Bíblia: o que isso quer me dizer hoje? O que essa palavra quer falar comigo hoje? O que Deus quer falar comigo hoje através desta palavra? Olha o que diz aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Olha, a palavra de Deus é como espada que penetra de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então vimos aqui que essa palavra, além de viva, ela é eficaz e penetrante. Ela vai aqui dentro, ó, da nossa alma, na divisão da alma e do espírito e da medula. E ela é como espada de 2 gumes. Por que espada? Porque ela corta, né, irmãos? O que uma espada faz? Ela corta. Ela vai ali, ó, tirando de você aquilo que não agrada ao Senhor. Então a palavra, ela vai te confrontar. O que é te confrontar? Muitas vezes a palavra vai falar não aquilo que você quer ouvir. Deus muitas vezes vai falar com você não o que você quer, mas o que você precisa ouvir. Meus filhos aqui estão precisando tomar remédio. Eles não querem, eles precisam de ferro, eles precisam daquela vitamina, eles precisam. Querer, eles não querem. Da mesma forma, nós
queremos coisas que às vezes nem são essenciais, mas o Senhor sabe o que realmente precisamos. Então, quando você pegar para ler a Bíblia, você vai fazer essas 4 perguntas e vai entender o que realmente quer dizer, qual a mensagem que Deus quer te falar, como você vai aplicar. Lembrando que nem sempre vai ser o que você quer ouvir, mas o que você precisa. Irmãos, e só para finalizar aqui, a título de exemplo de uma correta interpretação da palavra de Deus, como nós temos que ler sempre o contexto, o antes, o depois, para poder entender. Tem aquele versículo que nós falamos muito, todo mundo fala esse versículo. Eu tudo posso, completa, naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Beleza, mas as pessoas falam este tudo posso somente em relação a benefício. Eu tudo posso, eu posso ter essa bênção, eu posso conseguir aquele carro, eu posso conseguir aquele apartamento, eu posso vencer isso, eu posso vencer aquilo, não é isso? Concorda comigo? Me fala aqui como que você entende esse versículo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Me fala aqui. Vou dar um tempinho. Quem escreveu esse versículo aqui, irmãos, foi Paulo aos Filipenses. Aqui, ó. E Paulo escreveu para quem? Para os cristãos que estavam em Filipos, e todos os cristãos do mundo mastigam aqui e se alimentam com esta palavra. E qual o propósito deste livro de Filipenses? Era agradecer aos filipenses pela oferta que eles haviam enviado. Paulo, juntamente com outros servos do Senhor, fundaram esta igreja que estava aqui em Filipos. Esta igreja ficava em Filipos. Então, Paulo fundou a igreja, mas saiu de lá, né? Deixou os irmãos naquela igreja. E Paulo, quando escreveu esta carta aqui, ele estava preso em Roma. Paulo, quando escreveu, estava preso, encarcerado em Roma. Você sabe da história de Paulo. Sofreu várias perseguições, passou muita fome, passou grandes perigos. E aqui, quando Paulo disse isso, eu tudo posso naquele que me fortalece, se você for ler o versículo anterior, olha o que ele diz aqui, ó. Filipenses 4:12. Presta atenção. Vamos ler o versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo estava preso. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aqui vem, irmãos, o versículo que todo mundo só decora esse. Todo mundo só sabe esse aqui, ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo quis dizer com posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ele quis dizer que ele pode estar abatido, que ele pode passar fome, que ele pode passar necessidade, que ele pode sofrer, porque ele tudo pode naquele que fortalece ele. Tá vendo? Está vendo o que é a interpretação? Como você tem que ler o antes? Irmãos, em nome de Jesus, vocês me entenderam? Me fala aqui se vocês entenderam. Entendeu o que Paulo quis dizer aqui? Antes de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele disse, sei estar abatido, sei também ter abundância, sei tanto ter fartura, mas também sei passar fome. Sei ter abundância e sei padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Eu tenho um Deus que me ajuda. E com Ele eu posso tudo. Com o Senhor eu enfrento tudo. Conseguiu entender? Só que muitos só entendem esse versículo de forma... Eu posso tudo, eu posso conseguir esse emprego, eu posso conseguir esse dinheiro, eu posso conseguir isso. Calma, cuidado. Aqui está falando que você pode passar necessidade, pode padecer luta, pode passar fome, ter fartura, mas pode passar fome também, pode estar abatido. Então aqui você pode tudo. Pode ter fartura ou passar fome. Pode ter bonança ou não ter bonança. Aqui Paulo está dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso sofrer, posso morrer, posso passar perseguições, posso estar aqui preso. Paulo estava aqui preso, irmãos. E ele estava falando, eu tudo posso, eu tudo posso.
naquele que me fortalece. E agora que você entendeu o real significado deste versículo, você ainda pode dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece? Pode? Então escreve aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando que você pode passar por tudo, por aflições, por lutas, por guerras, enfermidades, você tudo pode, porque tem um Deus que te fortalece. Esse versículo não é apenas no sentido de ter vitória, mas passar também pelas provações. Amém, ovelhinha? Conseguiu entender o devocional de hoje? Eu oro para que de alguma forma Deus ministre melhor ao seu coração, Deus fale com você. É um presente para mim poder estar aqui, irmãos. É um privilégio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ore por mim, por minha família. E vamos continuar firmes. Você está gostando desta série de devocionais? Está entendendo? Então coloque em prática e não se esqueça. Faça como a irmã Laila, que faz os resumos. Escreve o que você está entendendo. Escreve aqui no comentário. Me envia lá no Instagram o que você entendeu. Porque assim você consegue assimilar melhor, você consegue mastigar aquela palavra e não se esquecer tão fácil. E isso é bom porque exercita a sua mente, exercita seu cérebro, tá bom? Me fala o que você entendeu, me fala quais são as 4 perguntas. Me fala aqui, escreve quais são as 4 perguntas. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no propósito com Deus. Cada dia estamos orando por uma área específica de nossas vidas. Vamos orar pela família, vamos orar pela saúde física, vamos orar pela saúde mental, psicológica, intelectual, saúde emocional, também por nossa vida espiritual, vamos orar para a libertação, vamos orar para a vida financeira também. Eu creio em um Deus provedor, eu creio em um Deus que cuida dos mínimos detalhes. Na minha vida, eu sempre entreguei tudo nas mãos dele, porque ele fala, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, é toda. Então eu lanço tudo, irmãos, aos pés do Senhor, porque ele cuida de nós, amém? Vamos orar? Te amo em Cristo Jesus. Pai, muito obrigada por sua palavra. Abençoe, Senhor, esta pessoa. Livre de todo mal. Guarde, Senhor, guarde a família dela, guarde a casa. Senhor, entra com libertação no setor que ela precisa, na área que ela precisa. Entra com libertação na casa dela. Entra com transformação, Pai. É o que eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus. Dê a ela sabedoria da tua palavra, fome, firma os pés dessa pessoa na tua presença. Que ela possa ler a tua palavra, que ela possa entender e que ela possa receber a tua palavra, Pai. É o que eu te peço. Livra ela de todo mal. Livra a casa dela, abençoe, em nome de Jesus, amém, glória, que Deus te abençoe.